Graça e paz, povo de Deus. Nessa nossa última aula, eu quero compartilhar com você sobre as disciplinas dos discípulos e também sobre arrependimento. Então vamos percorrer rapidamente a palavra de Deus e começando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Aqui nós temos as disciplinas da igreja primitiva ou disciplinas do discípulo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. No capítulo 4, versículo 33, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia uma abundante graça. Essa igreja tinha uma unidade extraordinária. A unidade é um dos princípios mais poderosos da palavra de Deus. Acompanhado da intercessão é uma das armas mais poderosas. A unidade é quando a verdade e a humildade estão presentes. Essa igreja tinha uma unidade muito forte. O resultado dela era que a igreja era poderosa em sinais, prodígios, maravilhas e também autoridade no seu discurso, na sua palavra pregada e anunciada. Essa igreja perseverava em algumas disciplinas que promoviam essa unidade. Eu creio que o segredo dessa igreja aqui, perseverante, está relacionada a essas disciplinas. Por quê? Porque em todos havia abundante graça, porque essas disciplinas estavam presentes. Imagina a sua igreja, onde em todos, não é na maioria, não é em uma parte, não é na liderança, mas em todos há abundante graça. Que igreja especial! É essa igreja que Jesus espera, que Deus deseja que tenhamos. Então, esse é o poder de Deus, é o que Deus pretende trazer sobre nós. As disciplinas da igreja primitiva são as disciplinas que nós precisamos ter. E eu creio que essas disciplinas são importantes. Eu vou falar uma por uma com vocês. A primeira é: eles perseveravam na palavra, ou doutrina dos apóstolos. É viver a palavra e obedecer às suas orientações. Eu tenho tomado também algumas decisões pessoais. Eu decidi que eu vou tornar o meu conhecimento bíblico em prática. Eu decidi que eu não vou andar só, vou ter amigos. Eu decidi que eu vou tornar o amor visível. São orientações da palavra de Deus. Viver a palavra e obedecer às suas orientações. Quando eu falei sobre a declaração do apóstolo Paulo, sobre a fé, mas o justo viverá pela fé, eu associei a crença à obediência. E é essa o poder do evangelho. Esse é o poder do evangelismo verdadeiro. Os ensinamentos de Jesus, meus amados, constituem a base doutrinária da igreja. A doutrina dos apóstolos, na verdade, era a doutrina acerca da doutrina de Cristo, eram os ensinamentos acerca do que Jesus ensinou aos apóstolos. Um passo importante para esse avivamento, um passo importante para que a igreja alcance um evangelismo eficaz, é perseverar na doutrina dos apóstolos. É uma fome pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, do versículo 7 até o 13, vai falar isso, mas no versículo 12, você conhece, ele diz assim: mas a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir intenções e propósitos do coração, de separar juntas e medulas. É esse poder eficaz da palavra de Deus. Nós nos conhecemos mais lendo a palavra do que se olhando no espelho. Então nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Nós precisamos perseverar nessa doutrina. A igreja primitiva perseverava na doutrina. A segunda coisa que ela perseverava era na comunhão.
Veja que a comunhão era algo muito importante, tanto na evangelização, como nós vimos agora há pouco, como também na adoração. Na disciplina que a igreja perseverava. Então, a igreja perseverava na comunhão, eles tinham tudo em comum, inclusive o desenvolvimento da fé. Então, era algo tão forte, tão comum, que a igreja vivia essa comunhão intensamente. Eles comiam de casa em casa, eles partiam pão, ninguém tinha necessidade de coisa alguma, ninguém considerava propriamente seu o que tinha, mas ele estava ali administrando o bem que tinha a benefício dos outros também. Uma noção forte de perseguição na igreja de Tessalônica era que eles tinham um forte teor de comunhão entre os cristãos, a koinonia da igreja, a comunhão da igreja. A igreja em Tessalônica, ela se tornou uma das igrejas mais fortes, mais avivadas por causa da comunhão. A igreja primitiva vivia essa comunhão. Então, o segundo elemento segunda disciplina que a igreja perseverava era na comunhão. A terceira disciplina que a igreja perseverava era na adoração. Para o judeu, para o hebreu, o partir do pão está associado à adoração. A adoração, celebrando a Deus no partir do pão, fazendo da adoração um estilo de vida. A adoração, às vezes, é atribuir valor a determinadas coisas. Agora, nós atribuímos o valor verdadeiro a Deus e a sua palavra, a sua presença. Adoramos a Ele na beleza da sua santidade. A adoração, celebrando a Deus em adoração. Então, a adoração fazia parte dessa disciplina do cristão, tanto no partir do pão, como também na renúncia que tinha que ser feita. É interessante que a primeira menção de adoração na Bíblia é quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaque. Diz: fiquem aqui enquanto eu e o menino vamos ali adorar. A primeira menção de adoração na Bíblia está associada à renúncia, à entrega, aquilo que Deus nos pede. Então, a comunhão promovia isso também, esse ambiente onde cada um compartilhava o que tinha com o outro, renunciava a si próprio para poder também abençoar ao próximo. Isso gerava esse ambiente de adoração. Então, a igreja perseverava na doutrina da palavra, perseverava na palavra, perseverava na comunhão, perseverava na adoração. E em quarto, a igreja perseverava na oração. Por isso, havia temor, sinais e prodígio. Quando nós buscamos a Deus em oração, as respostas começam a fluir. Nós levamos nossas atividades, nossas lutas, nossos trabalhos, nossa família, levamos tudo isso à presença de Deus em oração e ouvimos a Ele, e aí recebemos encorajamento, recebemos direção quanto ao que nós devemos fazer e quanto ao que nós devemos falar. A vida de oração, de intimidade com Deus é importante. Nós devemos aumentar o tempo de oração que temos com o Senhor. Essa era uma disciplina na igreja primitiva, era uma disciplina forte na igreja primitiva, a oração. Em todos eles perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão, perseveravam na adoração, perseveravam na oração. E olha o que o texto diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quando eles estavam perseverando na palavra, na comunhão, na adoração e na oração, a igreja caiu na simpatia de todo o povo. A igreja se tornou visível para esse povo. A sociedade começou a ver a diferença na vida dessa igreja, em que em todos havia abundante graça.
Essa graça não se manifestava só no templo, essa graça se manifestava de casa em casa. Essa graça não se manifestava só no domingo, mas dia a dia eles compartilhavam, eles perseveravam, unânimes nessas coisas. Havia uma unidade nessa perseverança. E o resultado é que a igreja se tornou visível, caiu na graça do povo. E o resultado dessa graça, o resultado dessa visibilidade espiritual que os olhos da sociedade se abriram para essa igreja, é que essas pessoas se sentiram atraídas por esse lugar. E aí diz no versículo 47, enquanto a igreja perseverava na palavra, na comunhão, na adoração, na oração, enquanto isso o Senhor trabalhava. Enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O evangelismo se tornou natural para essa igreja, porque ela perseverava nessas disciplinas. Então, se você perseverar na palavra, se você perseverar na comunhão, se você perseverar na adoração, se você perseverar na oração, Deus vai trabalhar. Enquanto você persevera nessas coisas, Deus vai trazer um ardor, uma oportunidade, uma alegria para você, para que você esteja cheio do Espírito Santo e caia na graça do povo. E o povo vai vir, vão se aproximar, vão ser atraídos. Na verdade, essas disciplinas atraem a Deus. E aonde Deus é atraído, o pecador, os que necessitam, o que Deus Deus vai atrair outras pessoas para se juntar a nós. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando eles perseveravam na palavra, na comunhão, na adoração e na oração, se criou um ambiente, uma esfera espiritual, onde os sinais e prodígios eram facilmente liberados. A graça de Deus se manifestou tão forte nessa comunidade que facilmente o ambiente do milagre estava estabelecido. A igreja orava e Deus respondia. Ela ordenava ao cego para ver e o cego via. Ordenava ao morto que se levantasse e o morto ressuscitava. Quando nós perseveramos nessas disciplinas, os milagres acontecem, e todo ambiente de milagre é ambiente de salvação. Dia após dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Quando essas pessoas chegavam, a igreja os incluía nessa lista de perseverança. Então o último item dessa disciplina é que eles frutificavam no evangelismo. Frutificavam por quê? Por causa das 4 primeiras disciplinas. Então, você quer ser um evangelista? Precisa perseverar nessas coisas. Criar um ambiente favorável para que isso aconteça. E aí, então, Deus, dia a dia, vai acrescentar os que vão sendo salvos. Deus vai acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nós precisamos perseverar nessas disciplinas. Agora, falamos como fazer o evangelismo, falamos sobre a base que é o evangelho, as disciplinas que precisamos ter para evangelizar. Talvez você quisesse saber um pouco mais sobre como fazer o evangelismo pessoal, como abordar. Como eu disse, vai ser incluído um material aí no seu vídeo, no link, que você vai poder baixar esse download e ter uma outra apostila sobre evangelismo pessoal. E eu vou inserir também um vídeo sobre evangelismo pessoal que foi produzido por uma organização que promoveu o Dia Mundial de Evangelização. Dicas muito boas, interessantes e até engraçadas de como nós devemos evangelizar. Amém? Mas eu quero concluir a nossa aula falando sobre um outro tema importante para evangelismo. É o tema do arrependimento. O tempo em que nós vivemos é tempo de arrependimento. Nós precisamos verdadeiramente estar, assim, não é tempo de rir, é tempo de se arrepender verdadeiramente.
E eu quero levar você a ver o início do ministério de João Batista, capítulo 3 de Mateus. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Mateus registra o ministério de João Batista, mas eu estou interessado no versículo 8 apenas. Quando João começou a anunciar o seu evangelho, que era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o mesmo evangelho que é o evangelho sobre Jesus, o reino de Deus é porque o Messias estava chegando, ele estava preparando o povo para a chegada do Messias, nós estamos preparando a igreja para a volta do noivo. Ele começou com essa pregação, arrependei-vos e crede arrependei-vos porque é vindo o reino de Deus. Os fariseus e alguns saduceus começaram a ir até João para serem batizados. João os confronta, não adianta batismo. E eu quero deixar claro, o batismo não produz arrependimento. O batismo pode ser fruto de arrependimento, mas ele não produz. O que produz é um quebrantamento do Espírito. É quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós reconhecemos que há um Deus vivo e verdadeiro, quando nós abandonamos os ídolos e os nossos pecados, quando nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus Cristo. Arrependimento envolve todas essas coisas. Então, o arrependimento é a parte preparatória, é parte da preparação para a chegada do Messias e para a sua segunda vinda também. Então nós precisamos anunciar um evangelho que inclua arrependimento. Não podemos apenas falar da graça, teremos que falar da verdade. Em João capítulo 1, versículo 17, se não me engano, diz assim, vamos ver aqui, João capítulo 1, versículo 17. Diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então, nós precisamos pregar a graça, mas também a verdade. Se pregarmos só a graça, teremos uma igreja fraca, uma igreja moralmente enfraquecida, que não valoriza as coisas morais. Mas se pregarmos só a verdade, nós teremos uma igreja legalista. Nós precisamos pregar a graça e a verdade. Enquanto anunciamos a graça salvadora de Cristo, também anunciamos as verdades que devem nos levar ao arrependimento. Então, para se preparar para a segunda vinda de Jesus, precisamos. A proximidade do reino de Deus, ou a proximidade da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, precisa, ou essa proximidade é tempo para se ouvir uma mensagem como a de João Batista, que confronta com essa decisão inevitável e urgente também, arrependimento. Arrependei-vos, porque o rei está voltando. Então, o evangelho precisa anunciar a graça, mas também precisa anunciar a verdade. É tempo de arrependimento. No Novo Testamento, há 3 palavras gregas para arrependimento. A grande maioria esmagadora da palavra arrependimento é metanoia. Algumas, arrependeu-se, por exemplo, é metamelomai e metanoia. São as palavras mais frequentes, mas a grande maioria esmagadora da palavra no Novo Testamento para arrependimento é metanoia. Metanoia significa uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus começa a pregar o seu evangelho, ele diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mudem a maneira de pensar, mudem os valores. Há uma mudança na estrutura da mente da pessoa. Essa mudança é promovida pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesta fase de arrependimento, nós começamos a pensar e a olhar as coisas de maneira diferente. Já não é mais igual. Não olhamos para aquele pecado da mesma forma que olhamos antes. Agora, nossa nova forma de pensar nos dá nojo do pecado, até um ódio, um certo ódio do pecado.
Enquanto esse nojo, esse repúdio ao pecado não está acontecendo, o arrependimento ainda não é eficaz. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Essa forma de pensar que me converte, que me aparta do pecado, dos ídolos, que dá as costas às abominações, como diz Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Agora, com essa nova mentalidade, aquele que antes amava o pecado, agora odeia o pecado. Essa é uma exigência de Deus. Ezequiel capítulo 20, versículo 43 diz: tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Assim, glória a Deus, que as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu não vou mais basear minha vida no passado, mas eu tenho que resolver o passado. E como é que eu resolvo o pecado? Eu vou confessar, eu vou restituir, mas eu preciso cair em arrependimento. Às vezes, uma pessoa que considerava o viver santo como uma coisa monótona, agora pensa diferente. A vida de santidade é uma extraordinária aventura. Aquele que considerava atraente uma vida de autossatisfação, agora detesta isso e determina abandonar o pecado e essa autossatisfação também. Então, a mudança que Deus espera de nós, que Deus exige de nós, é uma nova maneira de pensar. E isso é a grande maioria das palavras arrependimento no Novo Testamento, no grego. A palavra mais frequentemente usada é metanoia, arrependa-se, mudança de pensamento. Mas há uma outra palavra, usada lá em Mateus capítulo 21, quando Jesus fala da parábola do pai que pede aos 2 filhos para ir cuidar da vinha. O primeiro ele pede e o filho diz não, mas quando foi, arrependeu-se. Esse arrependeu-se é metamelonai. O que quer dizer isso? Uma mudança do coração. Ele se arrependeu, doeu o coração dele e ele se arrependeu disso. Nesta fase, o arrependimento é gerado por uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza. Essa tristeza de se arrepender. Então, Jesus pergunta, quem é que obedeceu? O primeiro filho ou o segundo? O segundo diz que ia, mas não foi. O primeiro disse que não ia, mas foi. O primeiro foi obediente. O arrependimento ineficaz produz uma aflição ocasionada, não por uma dor em relação à dor causada em Deus e no próximo, mas o arrependimento ineficaz produz uma tristeza segundo o mundo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 7, versículos 7 e 9. O arrependimento eficaz, ele produz uma profunda tristeza proveniente de um senso de haver ofendido a Deus, um ser tão infinitamente glorioso, amoroso, que confia em nós. Agora, a tristeza, segundo o mundo, que é o remorso, a tristeza está focada em nós e não no próximo nem em Deus. Essa é uma mudança que Deus exige, uma mudança de coração. Que nós sejamos contristados para arrependimento e não contristados pelo remorso. 2 Coríntios 7, 9 e 10, fostes contristados para arrependimento, foste entristecido segundo Deus. Essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e salvação. Esse é o arrependimento que Deus espera de nós. Esse é o arrependimento. O segundo, metamelomai, fala de uma mudança de coração, uma tristeza profunda pelo pecado. Essa mudança é a mudança que Deus exige, uma mudança de coração. Então, primeiro, uma mudança na mente. Segundo, uma mudança no coração, nos nossos sentimentos, no desprezo pelo pecado. Se converta, chore. Diz Joel capítulo 2, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes,
Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Tiago diz: limpai as mãos e purificai o coração. Nós precisamos desse arrependimento do coração. Essa é a segunda forma de arrependimento. A primeira, metanoia, a mudança na forma de pensar. A segunda, metamelomai, a mudança de coração. E a terceira, metanoia. A metanoia é pouco usado, mas ela está se referindo à mudança no curso da vida. O que significa uma mudança de curso na vida. Esta fase do arrependimento gera uma confissão, gerada, por confissão, por abandono do pecado. Nós chamamos isso de posicionamento. Essa pessoa muda o seu comportamento, há uma mudança visível externamente. O que antes encobria as suas transgressões, agora confessa e deixa. E se confessa e deixa, Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: alcançará misericórdia. Essa terceira forma de arrependimento, que uma está completando a outra, ela envolve um abandono, um posicionamento, uma confissão e um abandono do pecado. Negar o pecado diretamente ou indiretamente minimiza ou como é que eu posso dizer? Apresentar desculpa para os seus pecados não é arrependimento. Você nega, você diminui, você não assume a sua responsabilidade, inventa desculpa. Isso não traz o arrependimento eficaz, né? Isso não está de acordo com um pecador que foi tocado para arrependimento. O Espírito Santo, ele nos toca, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O salmista diz: enquanto eu me calei, o salmista Davi, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, pelo constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Salmo 32, versículo 3 e 4. Nós precisamos de uma mudança. É a mudança que Deus exige, é uma mudança de atitude, uma mudança na mentalidade, uma mudança no coração e uma mudança na atitude. Repita comigo: mudança de mentalidade, mudança no coração, mudança de atitude. Mudança de mentalidade, mudança de coração, mudança de atitude. Esse é o arrependimento que Deus exige. Muitos experimentam uma mudança de mentalidade. São instruídos, descobrem, sabem o que Deus quer, mas não mudam. Outros são exercitados no coração, até se entristecem, mas continuam abraçados ao pecado, continuam no pecado. Alguns só melhoram o seu comportamento, mas não por amor a Deus e ódio ao pecado, apenas para ser visto pelos homens. O que nós precisamos é das três palavras, dos três arrependimentos juntos, um completando o outro. Um arrependimento na mente, mudança na forma de pensar. Um arrependimento de coração, uma mudança no coração. E um arrependimento no curso da vida, que muda o nosso curso de vida, muda a nossa atitude. Então, esses três conceitos têm que andar juntos. Como diz Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Isaías 55, 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Os três sentidos estão aqui: mudança no pensamento, mudança no coração e mudança na atitude. Esse é o caminho que Deus exige.
Essa é a mudança de caminho que Deus exige. Mas entenda, o arrependimento é acompanhado de restituição, quando isso for necessário e quando isso for possível. Nenhum arrependimento pode ser verdadeiro se não está acompanhado com uma completa reparação na vida. E se eu preciso fazer uma restituição, eu vou lá e faço. Se não é possível, mas eu vou e confesso. A súplica de uma alma arrependida é apresentada em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Outra coisa que você precisa entender é que os frutos do verdadeiro arrependimento são permanentes. Não é por algum tempo, é permanente. O arrependimento também nunca é perfeito. Como assim não é perfeito? O arrependimento é um ato que deve durar a vida toda. Nós precisamos orar constantemente, pedindo perdão, nos arrependendo constantemente. É fruto de uma vida que confessa Jesus, que declara Jesus como Senhor. Nossa fé jamais é tão completa que vamos chegar ao ponto em que o coração não é mais embaraçado por dúvidas, por maus desejos, e quando eles vierem, arrependa-se, confesse e abandone. Esses são o arrependimento verdadeiro. O arrependimento envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança no coração, uma mudança na nossa atitude. Amém? Que Deus te abençoe, no nome poderoso de Jesus. Amém.